Começando mais um programa Conexão Política, eu tenho aqui o vereador por Sapiranga, Sandrinho Seixas. Obrigado mais uma vez por vir aqui no Conexão Política. Eu que te agradeço pela lembrança, Tobias. Muito bacana. A gente tem um lado musical que nos é bastante familiar. Uma identidade, né? É verdade. Conta um pouco pra gente como é que tá essa veia musical, tá acompanhando a banda, a Cúria. Não, a Cúria não. Eu tô na minha carreira solo agora. Agora. Sandro Seixas, é. Sandro Seixas. Isso. A Cúria terminou. Isso. Ela terminou. Eles ainda fazem shows, assim, eventuais, né? Mas não mais contigo, então. Não, comigo não. Faz tem quanto outro tempo vocalista. isso? Já fazem uns 4 anos, Pra te ver como eu tô desatualizado, né? Mas já faz um tempinho aí. Não, mas a maioria das pessoas acaba nem sabendo mesmo, né? Primeira vez que eu vi o Sandro Seixas foi num workshop com o Edu Ardanui. Nossa, isso aí faz uns 15, 20 anos. Por aí. Eu acho que uns 13, 14 por aí. Eu acho que é por aí. Então faz bastante tempo que eu sei que lá no Centro de Cultura em Sapiranga. Exatamente. No final vocês estavam até conversando, foi bem bacana, né? Sempre é bom ver essas feras, né? Conta pra gente a carreira solo, então. Bom, carreira solo, ela acabou se desenvolvendo já de 6 anos pra cá, quando eu e o Davi Piangers, nós estávamos gravando um trabalho juntos, né? E o trabalho acabou saindo com o meu nome por questão... O próprio Davi, né, que é produtor todo do disco e compositor comigo, ele disse que seria legal, pelo trabalho, lançar como carreira solo e não como dupla, ou como, né, nessa questão. Então, agradeci demais a bondade dele, extrema. E eu sou o único vocalista brasileiro a ser autorizado pelo Ian Gillan, do Deep Purple. E ali nesse CD agora, do CD solo agora, tem uma música dele, que ele me cedeu, que é Don't Hold Me Back, do disco Two Box dele, de 91, em que eu mandei a gravação para ele, elogiou e tudo, né, aprovou e tudo, e tá saindo. A gente agora também está nas plataformas digitais também, só procurar Sandro Seixas. É uma evolução, na verdade, sim, né? E até uma forma de reconhecimento da carreira e de tudo que tu já fizesse. Nessa isso. Esse ano aí eu estou completando 34 anos de carreira de música, em junho, e vem brindar, né, essa parte, né, bacana. Da minha vida. E como é que anda a cultura por Sapiranga? Bom, a cultura de Sapiranga, cara, ela acontece só nos finais de ano, é um pouco restrita ainda, né? Apesar de a gente estar fazendo, eu como político, agora a parte política, né, tanto política como músico, né, uma coisa acabo, né, usando em função de outra, assim, para a gente poder trazer cultura para a cidade, que é uma das minhas bandeiras, e a gente ainda não conseguiu tornar plena, né, a questão de como a gente gostaria. A questão cultural em Sapiranga. Nós temos vários talentos. Sapiranga é um dos grandes berços do talento regional aqui, e ainda está meio assim atrofiado. Sim. Né? No que diz respeito a espaços e tudo, né? Sapiranga é um município privilegiado. Recentemente a gente teve a menina que participou agora, a Luísa Barbosa. Excelente cantora, foi para as finais, né? Sim, assim como vários outros. Tem a Stacey Lauser, que foi a primeira. Exatamente. Que foi a primeira baita de uma cantora também. Nós estamos muito servidos em Sapiranga de artistas. Então acredito que seja um ponto, um prato cheio para o município trabalhar isso. Justamente, né? Só que ainda está um pouco engatinhando, né? A gente está trabalhando, né? Pedindo para que indicando, solicitando e tudo, mas ainda... por muito mais que tu tenhas uma posição como vereadora, a função do vereador ela é muito restrita, né? Então, nós temos indicação, nós temos como reivindicar, como solicitar. Realizar ainda a gente não consegue. Não tem como, né? A única coisa boa que aconteceu em termos culturais, assim, que saiu um pouco do normal, assim, foi a criação do fundo de cultura, fundo municipal de cultura que a gente aprovou ano passado. Só que ele ainda carece de colocar em prática.
Ele só está aprovado, Ele mas está não aprovado, ele sendo está utilizado. sendo preparado a estrutura dele ainda. Entendi. E da onde viria os valores dos fundos? Como tem... Eles estão estudando ainda, né? De repente, assim, captação direto de ingressos, de eventos. Tem também as verbas federais também. Tudo isso que está sendo estudado, a possibilidade de trazer essas verbas, né? Festa das Rosas também é um evento cultural que movimenta muito a cidade, Nossa, né? é o principal. Né? E abre espaço também para os artistas locais. Claro, com certeza. A gente tem espaços culturais nos segmentos ali, né? Tem o palco cultural, tem o palco alternativo, tem o palco rock. Né? O palco rock ele foi tirado, né, o ano passado. Não funcionou, a gente avisou e tudo lá, não funcionou. Né? Pô, os artistas de Sapiranga, né? Até vou fazer um registro aqui ao vivo, né? Os artistas de rock de Sapiranga. Espero o ano inteiro pela Festa das Rosas para mostrar seu trabalho e tudo. O ano passado ficou bem complicado. Foi feito um palco juntaram junto com o palco onde era feito mesmo o palco dos bailões e tudo. Não deu muito certo. E não funcionou. Né? Os meus amigos lá ficaram tocando para 2, 3, 4, 5 pessoas. Foi quase. Não, então não foi. Eu ia usar o exemplo do Carlinhos Brown no Rock in Rio, mas não foi porque ele não tinha público. Tinha público. Foi bem frustrante, bem frustrante. E esse ano foi criado já, então, novamente um palco para o rock, não? Tradicionalmente ele já existe há muitos anos, né, que é o palco rock. Então, foi recolocado esse palco, dizem que por questões financeiras, né, por questões de verba, acabaram tirando ele o ano passado. Sim. Mas a gente já sabe lá que eles estão voltando agora esse ano também. Sim. Falando em rock, como é que está a tua visão do rock hoje em dia? O que aconteceu dos últimos 15, 20 anos para cá que colocou o rock na posição que está? Cara, nós temos assim, eu acho que um hiato assim, né? Mas não pela criação dos músicos, mas é pela questão da forçação de barra da mídia em querer empurrar a goela abaixo o que eles querem. Então, para o rock mesmo, assim, nós temos, de um lado, nós temos trabalhos magníficos sendo lançados, mas de forma alternativa e independente. E do outro lado nós temos o meu próprio CD, o CD de outras bandas aí que acontecem, acabam sendo apagados, né, pela mídia que quer colocar o que eles querem colocar. Sim. Tipo, nós temos aí vários segmentos musicais aí como o funk. Nada contra, né, qualquer manifestação cultural, mas eles estão querendo colocar o funk, estão querendo colocar esses os sertanejos universitários ainda. Aí é uma coisa que vende muito, né? Nada contra, volto a dizer, né? Mas eles acabam assim meio que tirando para escanteio outras coisas que eles não querem. Então a gente sabe pelas apresentações dos programas na TV. Que quando tem uma banda assim que vem com rock de pegada e tudo ali, a gente vê a reação da população. Sim. Sabe? Que já tem uma identidade. Tem um clamor público querendo ouvir isso, só que a questão ali dos outros estilos. A forçação de barra tá saindo por uma coisa que eles estão ditando que dê dinheiro, né? Quando te candidataste pela primeira vez a vereador, como é que as pessoas reagiam? Como é que tu sentia que as pessoas reagiam quando viam que aquele roqueiro lá estava querendo tentar representar alguém? Cara, sinceramente, assim, eu vi esperança, né? Esperança, assim, no sangue novo, assim, ainda mais... Porque músico, por si próprio, ele já tem, tu sabe, na prática, que músico já tem um senso crítico, né? Muito apurado quanto à questão social e tudo, né? Não digo nem só nacionalmente, mas tu acaba enxergando outras questões mundiais, tudo, preservação do ambiente, claro. Né? Nós temos uma visão mais ampla, bem ampla, né, quanto à questão, né, claro. De todos os acontecimentos que andam acontecendo por aí, né? Sim. Então, assim, quando eu entrei como candidato, as pessoas, eu acho que viram, ao mesmo tempo, assim, uma coisa meio estranha, mas ao mesmo tempo uma coisa que instigou eles, assim, de querer procurar saber mais do meu nome e do que eu estava representando na música até ali, né? Sim. E como eu tinha já respaldo na época em que eu já tinha sido considerado um dos melhores cantores do Brasil, todas as pessoas pescaram, né? Foram buscar isso tudo. Eu pensei, esse cara aí, né? Né? A própria questão da minha sobrevivência social
quanto à questão da minha deficiência também, as pessoas encaixaram tudo isso, né, naquela expectativa. Exatamente, é bacana porque quando as pessoas veem que depois que obteve o êxito, tu foste eleito, né, tu vem fazendo um trabalho que realmente representa aquela população, mostra pela votação que tu tiveste agora nas últimas eleições para deputado. Para deputado, sim. E 2016 ali, já como na minha recandidatura para vereador, eu já fui o vereador mais votado de Sapiranga, né? Sim. Então, agora como deputado, a gente não conseguiu chegar lá. A área cultural é bastante interessante. Temos o deputado Issur também, que é músico. Sim. Nós também temos o deputado Eric Lins também, do Democratas, que também é músico. Aliás, em deputado estadual. Democratas, tu tá agora ocupando uma posição bastante importante no partido. Sim. Foi feita uma convenção em Sapiranga e eu fui eleito presidente definitivo do DEM, né, com o nosso vice-presidente Jorge Schenerd também, e toda a equipe que trabalhou nisso em cima, né. E recentemente, agora, semana passada, na convenção estadual também, fui chamado pelo deputado, agora é deputado também, Rodrigo Lorenzoni, fui convidado a participar da executiva estadual também, e no diretório estadual, e sou suplente na comissão de ética também do partido. Ou seja, então, tem bastante atividade partidária aí pela frente. Sou presidente também, mais uma coisa, sou presidente também que o Onyx Lorenzoni, há 2 anos atrás, também me nomeou, o então deputado, né, Onyx Lorenzoni, presidente também do DEM Acessibilidade. Sim. Então eu tenho bastante função aí para... Como é que tu está vendo a política posta falando, né, no Lorenzoni, a política posta pelo governo Jair Bolsonaro com relação à educação, à acessibilidade, essas questões mais? Cara, eu estou vendo assim quanto à questão do governo Bolsonaro, eu estou vendo uma cobrança muito descabida ainda, sabe? A gente teve anos e anos e anos de grandes problemas e agora em 5 meses querem que já tudo esteja resolvido, né? Nós estamos assim numa fase de transição. Eu acho que deveria ter mais trabalho conjunto do que desejos de que dê errado, de que o país se ferre, né? Nós temos que torcer para um Brasil, né? Porque se a gente ficar torcendo para que as coisas deem errado, ela vai dar errado para nós. Né? Então, sabe, eu vejo assim como um governo que está recuperando bases e que ainda não foram trabalhadas e que precisam ser trabalhadas. Se vai ser legal, se vai trazer a opinião pública a contento, não sei. Tem coisas que não, mas, sabe, tem coisas assim que às vezes doem, mas que tem que ser feitas. Né? Por exemplo, assim, eu dei um exemplo lá, né? Não sei se tu vai concordar comigo, né, Tobias, mas assim, ó, quando tu está com sérios problemas na tua vida financeira particular, e aí tu tem um carro ali, né, que pode te resolver, e tu tem que vender o carro para resolver isso. Tu gosta disso? Isso seria uma coisa que tu ia gostar de fazer? Não, né? A própria carne, né? Justamente, mas é isso que nós temos que fazer, entendeu? Infelizmente, chegou agora numa fase do Brasil em que se a gente não começar a cortar algumas coisas, e inclusive eu fico falando aqui abertamente, que é um dos meus propósitos, é cortar na carne dos políticos também, né? Só que eu não sei se isso é ilusão, se isso é... Né, se isso é realidade, a gente não sabe, mas a população está aí porque a população tem uma grande força, tem que começar a cobrar isso. Sim. Sabe? Nós temos que cortar algumas coisas, sim, para que a gente possa plenamente trazer o Brasil ao que ele sempre, né, trabalhou, para ser um país de destaque. Pô, desde pequeno eu ouço dizer que o Brasil é o país do futuro, mas cadê o futuro, né? Nós temos que trabalhar isso, realizar isso. E 2020? Como é que está a perspectiva para essas próximas eleições? Em Sapiranga, quer dizer? Em Sapiranga a gente está com pretensões, né? Volto a dizer também que é uma pretensão também do governo do DEM estadual, partido também pelo próprio ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, em que ele quer que eu trabalhe também a minha candidatura como prefeito de Sapiranga, para a gente poder abrir esse espaço para a política que sempre deveria ter sido. A gente fala em nova política, mas a política do bem, fazendo a coisa correta, que é o que sempre deveria ter ocorrido, né? Não adianta a gente criar novos nomes, é o que sempre deveria ter sido. E como prefeito, assim, qual é a tua linha principal? O que tu pensas que é
essencial que Sapiranga precisa ser trabalhada? Sapiranga, como toda cidade, né, ela tem as suas deficiências e elas acabam não se identificando com todas, né? Não é uma questão padrão, mas Sapiranga ela tem várias deficiências na questão de infraestrutura, de canalização, das chuvas e tudo, sabe? Isso é um problema muito sério, em que até agora não tivemos gestões que queiram enterrar dinheiro, popularmente falando, exatamente. Entendeu? Nós temos que ter uma enterrar dinheiro é, no caso, tu fazer concessões subterrâneas. Justamente. Que as pessoas não veem, né? Criar estruturas, né? Para que a gente não tenha que encontrar esses problemas ainda, sabe? É muito triste ver essa falta de e olhar. É um ato de coragem esse fato do, entre aspas, enterrar o dinheiro, assim como a prefeita aqui de Novo Hamburgo está fazendo, uma obra enorme, gera transtorno, gera incomodação, mas ao mesmo tempo também gera um benefício a longo prazo. Mas com certeza. Né? Tu imagina que nós não vamos mais ter... Sapiranga teve ali no centro, próximos a fábricas ali de calçados ali no centro, nós tivemos casas lá que inundaram para mais de cima da linha da cintura. Tu imagina? Ali no centro, meu cara. E se a gente pensar agora na questão da estrutura da própria cidade, é uma questão de base, de sobrevivência, né? Sim, sim, sim. Também tem a questão do emprego, tem a questão da educação, tem a questão da saúde. Sim. Como é que anda como é que andam esses pontos? A questão da saúde, do emprego, que eu gostaria de falar primeiro, as empresas estão assim, elas estão sem saber por onde partir, né? Elas estão assim, como é que a gente pode dizer, elas estão com os pés e as mãos amarrados, pois não se tem assim crescimento pleno e a gente está buscando alternativas, né, para que a gente possa estimular, porque para vários, eu falo muito seguido lá com os empresários e eu falo com eles assim, Sandrinho, eu estou mais aqui para botar 1 ou 2 funcionários para poder compensar um imposto ou outro do que para botar alguém, contratar alguém. Sim. Né? A questão dos impostos aqui no Rio Grande do Sul é muito pesado em cima dos empresários, né? Sabe? Nós temos a alíquota maior praticamente, acho que é o maior do Brasil inteiro. Né? Se a gente for falar da Guerra dos Farrapos, por que foi feita? Por que aconteceu a Guerra dos Farrapos? Por motivos muito semelhantes do que nós estamos passando hoje. Né? As alíquotas, elas estão muito fortes, incidem muito forte em cima do produto gaúcho. E aí, o que acontece? Acontece a dificuldade de poder ter vazão, né, fluir isso para fora do Estado. Então, o que acontece? As empresas começam a deter o produto, tendo que vender internamente, e às vezes não conseguem vender a contento, né, de poder atender todas as expectativas financeiras da empresa, e acaba botando para a rua as pessoas. Sim. Para poder suprir, né, para poder equilibrar, né, a parte econômica da empresa. As pessoas que também em Sapiranga... não só em Sapiranga, mas o Brasil inteiro e no mundo inteiro que se envolvem com a área da política, elas precisam estar sempre ativas e participando, né, das discussões e dos processos legislativos, inclusive dentro das casas legislativas. Agora, essa semana está entrando um projeto bastante significativo ali para a região, especialmente com relação ao comércio, que trata sobre os horários de funcionamento. Isso. Conta um pouco pra gente de como é que aconteceu, qual foi de quem partiu e como é que isso vai desenrolar. Nós temos uma lei que ela fala sobre essa questão dos horários, né? Só que ela é de 1955. Essa lei, ela regulamenta, no caso dessa proposta nova que veio, ela regulamenta a questão dos horários e dos dias para que os comércios sejam abertos, né? Por exemplo, fim de semana, a atual lei ela proíbe a abertura dos comércios nos sábados e nos domingos. Então, nós temos uma desatualização da lei. Nós temos como, na prática, há muitos e muitos anos, né, que na prática, ela funciona. Né? Por exemplo, nós não estamos falando de lojas trabalhar em domingo de manhã, etc. Né? Nós estamos falando da questão da autorização, da regulamentação dos próprios postos de gasolina e dos próprios mercados, pequenos ou grandes, de regulamentar a questão da abertura deles aos domingos. Sim. A lei ela não fala sobre isso.
Então, a nova proposta ela veio, só que ela veio ainda, ela tem que ser trabalhada, né? Ela veio meio que incompleta ainda, ela tem que prever outras coisas também. Mas o principal, as pessoas estão contra ela, porque está vindo como, as pessoas estão tendo uma interpretação como se viesse da Câmara de Vereadores, em que os vereadores querem que a população trabalhe nos domingos. Foi a prefeitura que encaminhou. Foi via CDL primeiro. O CDL encaminhou para a prefeitura o projeto. Que teve um olhar sobre essa lei ultrapassada. Aí ela disse, nós vamos atualizar a lei. Só que, e aí fez a proposta, articulou junto com o Executivo, né, e o Executivo mandou para a Câmara de Vereadores. Aí a bomba estourou para o nosso lado. Sim. Né, porque agora a população está dizendo claramente de que nós, vereadores, queremos que a população trabalhe até nos domingos. Mas, de certa forma, isso já existe. As pessoas não vão deixar de ganhar a hora extra. Isso, a própria lei ela prevê a questão da lei trabalhista das 44 horas semanais. Exatamente. Né? Só que a gente sabe que tem patrões e patrões, né? Nós sabemos que tem patrões que, às vezes, não cumprem plenamente com o que diz a lei, né? Bom, então, existem mecanismos para resolver também isso. Justamente, né? Mas eu acho que o medo da população seja justamente tendo em vista isso, né? De que o respeito que tenha quanto à questão do cumprimento da lei. Então, mas, resumindo tudo, Tobias, eu como vereador lá em Sapiranga, tive uma conversa muito clara com a CDL e junto com a representante do Executivo, de que, assim, não tem nenhum problema em aprovar a lei. Só que ela tem que ser reformulada de forma adequada e, mais do que isso, tem que ser feita uma audiência pública entre a CDL e entre o Executivo para que as pessoas sejam esclarecidas do porquê de renovar essa lei. Sim. Né? Atualizar ela. Sim. Entendeu? É assim, eu estou ali para defender os interesses da população. A população não está contente quanto à questão dessa lei. Então, eles têm que esclarecer isso. Sim. Né? É importante exatamente isso, né? Enquanto não só o prefeito, que é representante das vontades executivas da cidade, mas também o vereador, ele representa, né, as vontades. Então, o que tu disseste é justamente uma das coisas mais importantes, que é a própria participação da população nas atividades políticas do município. Claro, eu assim como representante da população, eu exijo que seja olhado, tenha esse olhar para esse lado. Não é simplesmente botar uma lei, por mais que ela esteja a contento, mas a população tem que ser participativa, eles têm que participar dessa lei, né? Qualquer que seja a lei, a população, para que a população tenha noção dos direitos dela, que não está sendo, né, colocado em questão o direito dela. No caso como esse, né? Sim. Então a população tem que saber disso. Hoje o que bate mais no gabinete ali? Chegou toda semana, é uma demanda repetitiva, que vocês já têm bastante experiência em resolver ou tratar? O que bate mais assim o que teve mais problemas assim é a questão da saúde, sempre. A questão da saúde é uma visita constante sobre os obstáculos que aparecem para as pessoas poderem usufruir do seu direito de ser atendido. Sim. Né? Essa questão também que eu havia citado antes também ali, quanto a essa questão das enchentes lá também, recebi muita gente questionando e perguntando, Sandrinho, quando é que nós vamos resolver isso? Como é que nós vamos resolver isso? Né? Questões básicas assim também quanto à questão de cobrança de impostos, tudo que envolve a estrutura, né, Tobias? Mas, assim, mas a questão da saúde e da infraestrutura é o que mais bate urgente. Dificuldade, né? financeira das pessoas, sabe? Falta de emprego, que é o que nós estávamos falando agora há pouco. E isso é a supremacia, isso acontece de mais numeroso, né? Sim. Sandrinho, quero agradecer a tua presença aqui. O nosso tempo passa super rápido. Nossa, nem mas vimos. Assim, dizer que o espaço aqui da Vale TV, não só da Vale TV, do Conexão Política, ele está sempre aberto a ti e toda a população, os nossos telespectadores. É uma TV comunitária, assim como o seu nome, né, mostra, é uma TV que deve ser aberta a toda a comunidade. Quero que tu coloque em teu ponto final, fale um pouco, né, para os nossos telespectadores, pessoal de Sapiranga em especial, as tuas considerações finais. Obrigado, Tobias, também pela lembrança, pelo carinho, sempre teve comigo. Obrigado pela Vale TV.
ter lembrado meu nome. Estou muito honrado, sempre. Imagina. Né? E o que eu gostaria de dizer para as pessoas é que nós estamos agora numa entre-safra quanto à questão eleitoral. Né? Então, assim, o que nós vamos falar? Eu vi uma propaganda uma vez no Face que falou assim, ó, não durma. Nós não estamos agora no período eleitoral, mas não durma, não hiberne politicamente, né, entre safra política, sabe? Prepare, né? Nós temos eleições daqui a 2 anos, depois de mais 2 anos nós temos eleições de novo. A população não pode mais eleger pessoas que não estejam compromissadas com o dever, né, de cumprir a política plenamente conforme, Tobias, ela foi inventada, que é de servir as pessoas, organizar uma sociedade e servir as pessoas. Procure saber do seu eleito, do seu político que você elegeu, para que você possa cobrar plenamente para ele que ele trabalhe para ti, né, e para as pessoas que ele se comprometeu a fazer o trabalho. Né? Nós temos que cobrar o político permanentemente, não é só na hora da eleição, sabe? Nós temos que reavivar, mudar o Brasil. Se a gente quer mudar o Brasil, você, cidadão, tem uma grande, grande obrigação e tem uma grande função nisso, que é cobrar as pessoas que você elegeu para que elas trabalhem de verdade. E é isso que nós temos que fazer, Tobias, sabe? E é esse o meu compromisso de falar como político, como cidadão, para que a gente possa ter um trabalho daqui a 20 anos, porque eu dou esse tempo, Tobias, mais ou menos, para a gente poder ter um Brasil melhor. Se a gente não fizer isso agora, daqui a 20 anos nós não vamos ter nem sombra do que a gente gostaria que fosse, sabe? A política feita da maneira correta. Então, gente, vamos trabalhar junto. Nós precisamos da comunidade junto com o político correto para que a gente possa aumentar o número de pessoas compromissadas em trabalhar para todo mundo. Muito obrigado, Sandrinho. Até uma próxima. Até mais. Obrigado.